presença aqui na minha live. Elza de Manaus, tem gente de todos os lugares aqui. Que coisa boa que vocês estão aí nesse domingo. Quem tiver disponível aí papel e caneta perto, eu recomendo que você se municie de papel e caneta, porque as dicas que eu vou trazer aqui hoje vão ajudar você a vender seu serviço na internet, tá certo? São dicas, se você disser assim, ai Carol, você agora tá ensinando a pessoa a vender no Instagram, na verdade eu não tô ensinando você a vender no Instagram, eu vou falar aqui do que funcionou pra mim, do que tem funcionado pra mim, do que eu aprendi quando migrei meu negócio do presencial pro mundo online, tá? Então, prepara aí que eu vou dar aqui todas as minhas dicas, vou falar também de como eu fiz, tá certo? Para começar a vender vender na rede social, através da rede social. Eu sou sincera com vocês, eu não sei o que seria da minha vida e do meu negócio se não existisse Instagram e Facebook, porque hoje 100% do meu negócio funciona através dessas ferramentas. E é isso que eu quero fazer você acordar para essa realidade hoje, tá? Se você tem um negócio, vende um serviço, um produto e você está usando sua rede social somente como entretenimento para passar o tempo ou para ficar vendo o que está acontecendo no mundo, você está perdendo tempo e dinheiro, tá certo? Você está perdendo tempo e dinheiro. Então, se você chegou aqui de paraquedas, gente, antes eu desembestei aqui falando, né? Eu nem me apresentei, não pedi pra você dar coração, dá muito coração aí, você que tá chegando. Momento coração, ó, dá muito coração aí no Instagram, que é pro Instagram alcançar mais pessoas pra essa live. A gente está começando agora, nosso tema é estratégias de Instagram para vender mentoria e para vender outros serviços também, então eu realmente recomendo que você pegue papel e caneta e anote aí as dicas que eu vou dar aqui para vocês, tá? Do que eu aprendi, que gerou resultado para mim e que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Karine Davi, um beijo para você. Pati, Confeitaria Vera, Rafael, eu tô vendo aqui várias seguidoras e alunas também que participaram do intensivão de lives dessa semana. Se você caiu de paraquedas aqui hoje, não assistiu nenhuma live do intensivão dessa semana, elas estão disponíveis lá no meu canal ainda, tá certo? Lá no meu canal, aquele canal que eu não vou dizer o nome, senão o Instagram pode derrubar a minha live. Então, elas ainda estão disponíveis lá no canal. São 6 lives, hoje é a 7ª e amanhã eu volto às 12h30 com live de perguntas e respostas, tá? Sempre nessas lives tem alguém novo por aqui, tem alguém chegando que nunca me viu, não sabe quem eu sou e tá começando a querer entender o que é que eu faço. Eu sou Carol Fortaleza, mentora de mulheres, eu ajudo mulheres a se tornarem mentoras para faturarem R$10.000 ou mais por mês em negócios de mentoria. Tem gente que pergunta assim, mas Carol, por que R$10.000 por mês em negócios de mentoria? Eu trouxe esse número porque é um número viável, tá certo? É um número viável para quem está começando, porque na minha primeira mentoria eu comecei muito bem, eu comecei mais de 3 vezes esse valor aí, tá? Então, eu não posso prometer que você vai ter o mesmo resultado que eu. Por quê? Porque também depende de você cumprir o processo que eu proponho para você chegar nesse resultado. Mas que R$10.000 é um bom começo e é totalmente possível, tá? Então, se você quer saber mais sobre como criar uma mentoria, como você pode se tornar uma mentora e faturar pelo menos isso por mês com negócios de mentoria, pelo menos R$10.000 por mês em negócios de mentoria, não perde a imersão Profissão Mentora que começa amanhã, tá certo, gente? Começa amanhã às 20 horas. É só se inscrever no link da minha bio, se você não se inscreveu ainda, se você caiu aqui de paraquedas hoje e quer saber mais sobre isso, se inscreve lá, entra no grupo de WhatsApp, aproveita, lá na descrição do grupo de WhatsApp tem um link onde você pode baixar o livro digital Profissão Mentora, tá certo? Foi um livro digital que eu preparei especialmente para esse momento, gratuitamente, você vai lá, baixa seu livro digital. Lá eu falo dos primeiros passos para você se tornar uma mentora de sucesso, ok? É um material muito rico e que está associado ao intensivão de lives que eu fiz nessa semana, tá? Quem baixou aí? Será que tem alguém aí que leu o livro digital? Ivana tá aqui, Ana Cláudia, perdi 2 lives, mas fui lá e ouvi. Maravilha, Ana Cláudia. Será que tem alguém aí que baixou o livro digital?
Alguém que baixou o livro digital Profissão Mentora e já leu, já fez os exercícios? Olha aí, NutriLife, eu baixei. Quem mais? Li tudo, Karine Davi, Ivana, eu li, maravilha. Então, Zuvolpato, várias pessoas baixaram o livro digital, fizeram os exercícios, né? Que eu já trouxe muitas reflexões lá nos exercícios. Se você pode se tornar uma mentora, em que área, em que nicho você pode se tornar uma mentora. Maravilha! E se você está chegando agora e não tem o livro digital, se inscreve no link da minha bio, entra no WhatsApp e na descrição do grupo de WhatsApp você baixa gratuitamente o seu livro digital Profissão Mentora, tá certo? Ok, gente? Maravilha! Então seja muito bem-vindo. Vamos começar aqui nossa live hoje com o tema Estratégias de Instagram para vender mentoria, né? E eu falei há pouco que eu não sei o que seria da minha vida, do meu negócio hoje sem duas ferramentas chamadas Instagram e Facebook, porque hoje toda a minha estratégia de venda acontece através dessas plataformas. E é isso que eu vim aqui hoje dar como dica para você, independente se você vai se tornar mentor ou não, se você já tem uma mentoria ou não, se você tem um serviço ou um produto físico, você precisa estar na rede social aproveitando todos os recursos que as redes sociais trazem gratuitamente para você e talvez você não esteja aproveitando, ok? Então pega papel e caneta. Por que eu decidi fazer essa live hoje? Eu percebo uma dificuldade muito grande das pessoas em se expor, né? Carol, eu tenho muita dificuldade de me expor na rede social, eu não sei como falar, eu não sei o que dizer, eu não sei como colocar meu produto na prateleira lá, eu tenho vergonha, eu não tenho estratégia nenhuma. Às vezes, muitas vezes, a pessoa tem o produto, divulga, se posiciona na rede social, mas ela não tem o resultado esperado porque ela não tem uma estratégia de venda através da rede social, certo? E essa estratégia é muito importante. Então é sobre isso que eu vim falar aqui hoje, tá? Aí, NutriLife falando, tenho muita dificuldade mesmo. É isso aí, amiga. Então vamos lá, eu preparei alguns tópicos aqui, vou falar sobre esses tópicos, são passos, são dicas sobre vender na rede social. E se você tiver mais alguma dúvida, pode colocar aí. Pode colocar na caixinha de perguntas dos meus stories, que amanhã eu vou fazer live de perguntas e respostas e aí a gente vai tirando essas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, primeiro tópico aqui da nossa live, das estratégias para vender na rede social. Pare de vender conceitos e venda transformação, tá? Ó, a Geice tá falando aí, eu não tenho uma audiência grande. Geice, falo já sobre isso, tá? Falo já sobre isso, vou chegar nesse ponto. Pare de vender conceitos e venda transformação. O que acontece muitas vezes? Deixa eu baixar um pouquinho esse som aqui, que eu já acordei toda animada aqui, véspera de imersão. Eu vejo muitas pessoas vendendo conceitos na rede social, certo? Vendendo frases feitas, vendendo ciência enlatada, sem trazer a transformação que essa informação causa na vida das pessoas, certo? Por exemplo, pessoas vendendo, um exemplo aqui, um conceito, vendendo resiliência. Você quer ser mais resiliente? A resiliência é algo necessário para a vida das pessoas, para você se superar e tal. O que é resiliência? Como obter resiliência? E pessoas falando de conceitos sem falar do que o conceito causa na vida das pessoas, sem a transformação na vida das pessoas, né? Então, muita gente vendendo conceito, muita gente vendendo métodos, muita gente vendendo títulos, tá certo? E sem levar a transformação para a vida da pessoa. Uma coisa é você falar que um casamento pode ser restaurado através da paciência, através do perdão. Outra coisa é você contar uma história sobre resgate de casamento através do perdão. Outra coisa é você levar uma transformação. A pessoa tem que abrir sua rede social e tem que entender exatamente quem você é e o que você faz. Qual é a transformação que você leva para a vida da pessoa, tá certo? Então, para de vender conceito, para de vender
autorresponsabilidade, princípio 10/90, crenças. Eu tenho muitos seguidores e alunos coaches, tá certo? Porque eu já formei muitos coaches. Então, eu tenho uma legião aí de seguidores coaches que eu amo de paixão. São pessoas que fazem parte da minha história. Eu também pude contribuir com a vida deles. Mas um erro que eu vejo muitos cometerem é ir pra rede social assim. Aí coloca um post lindo, uma arte maravilhosa, dizendo assim: você sabe o que são crenças? Crenças não são crenças religiosas, é toda a programação mental que você aprendeu lá na infância e ao longo da sua vida e tal, e ela se forma através do que você comunica, pensa, sente. E eu vejo a pessoa contando aquela história toda sem perceber que o seguidor dela, o público dela, talvez já tenha encontrado algo mais interessante para ver na rede social e tenha saído desse conceito. Por quê? Porque conceito não conecta. Agora traga uma dor da outra pessoa, traga um exemplo de como essas crenças se manifestam de maneira positiva ou negativa na vida da pessoa. Traga, ao invés de colocar no seu post, você sabe o que são crenças? Coloca lá uma pergunta: você trabalha muito e não tem resultados de acordo? Você trabalha muito, se esforça muito e não tem resultados de acordo? Pronto, se essa é uma dor do seu público, o seu público já parou lá para ver o que você tem a falar sobre aquilo. Aí dentro do texto você desenvolve sobre crença, que tem crença limitante aí, o que é uma crença limitante, certamente qual é a crença limitante por trás desse resultado da pessoa trabalhar muito e não ter resultados de acordo, ok? Isso aqui é só um exemplo. Se você fala sobre relacionamento, você pode dizer assim: seu casamento vive cheio de altos e baixos, falta respeito, falta isso, falta fidelidade, né? Aí você conecta imediatamente com o seu público ali, e lá no texto você vai falar o que são crenças, que padrão é esse, qual é a crença limitante por trás disso. Aí você traz o conceito de crença dentro da dor, dentro do conteúdo, tá certo? Mas não como um chama para o seu público. Por quê? Porque dificilmente o público vai se conectar com conceitos. Sabe quem é que você vai atrair falando sobre conceitos? Seu colega de trabalho. É quem você vai atrair falando sobre conceitos. Então, se eu falo só de conceitos, eu acabo atraindo as pessoas que estão no meu meio, que conhecem aquela terminologia, que conhecem aquela linguagem, tá? Agora, quando você traz a vida real, quando você traz rotina, quando você traz dores e desejos das pessoas que te seguem, aí sim você atrai a pessoa, conecta, e dentro desse conteúdo você permeia com o conhecimento que você tem, tá? Trabalho muito e não tenho resultado. Qual é a minha crença? Olha aí, Confeitaria Vera. Confeitaria Vera, você deve ter sido programada para trabalhar muito e achando que para ter as coisas você tem que trabalhar muito, né? E aí o que acontece? Você trabalha muito ali no operacional, no braçal, e acaba não trabalhando de maneira inteligente, de maneira estratégica para o seu negócio crescer e você faturar mais. Me diz depois se faz sentido, tá? É só uma ideia que me veio aqui na sua cabeça, tá bom? Alguém te ensinou esse padrão de trabalho, Vera? Alguém te ensinou esse padrão de trabalho? Papai, mamãe ou alguém lá na sua infância você viu trabalhando muito e tendo pouco resultado como retorno, tá? Mas você não tem que reproduzir esse padrão. Então eu tô aqui para trazer novas possibilidades profissionais e financeiras para você também, tá bom? Fica atenta. Sejam bem-vindos, Gesivânia, Renata, que coisa boa vocês por aqui, tá? Ok, gente? Então, só recapitulando o primeiro tópico: pare de vender conceito, venda transformação, venda algo que conecte com a vida da pessoa, porque você traz a pessoa, você atrai a pessoa. Na rede social, a gente tem ali segundos para atrair o nosso público. Se você não traz no seu post, seja um vídeo, seja um post estático, né, de imagem, se você não traz uma chamada atrativa, essa pessoa vai ali passar rápido pelo seu feed e vai se distrair com outra coisa que chame mais atenção do que o que você trouxe, tá certo?
Então, pare de vender conceitos e prenda a atenção do seu público falando sobre o que ele quer ouvir, sobre as dores dele, sobre os desejos dele. Aí, dentro do seu post, você fala dos conceitos. Esses conceitos são fundamentais. Eu não estou dizendo que você não vai falar sobre isso, mas eles são fundamentais para embasar o que você está trazendo como conhecimento, tá certo? São embasamento para o seu conhecimento, não são o chama. Tá certo? Não são a estrela do seu post, digamos assim, tá? Eu tenho um nicho, mas sou aquela eterna aprendiz. Estudo, busco conhecimento, mas nunca me acho pronta para começar a minha mentoria. É natural no começo, tá certo, amiga? É natural no começo que você se sinta insegura. Tudo aquilo que a gente faz, que tentando mudar, né? Toda mudança ou toda melhoria, toda vida que você vai a um próximo nível, para algo desconhecido, isso é natural que gere um pouco de insegurança, tá certo? Mas com a estratégia certa, calculando os riscos, fazendo um planejamento e executando, você diminui esses riscos e se sente mais segura para agir, para fazer o que tem que ser feito, ok? Você não acha que a internet está saturada já? Muita gente querendo vender sem qualidade, ou pode ser uma crença minha? Geice, boa pergunta e tem a ver com o nosso tema aqui, tá? Não é que a internet tá saturada, assim, tem muita gente falando sobre relacionamento, sobre saúde, né, estilo de vida, sobre carreira, sobre negócios, liderança, empreendedorismo. Então tem gente falando sobre tudo o tempo inteiro, tem gente vendendo produtos sobre tudo o tempo inteiro. Mas o que é que acontece? Todos nós temos um público. Todos nós temos o poder de atrair o público que se conecta com a gente, que entende a comunicação da gente. Então eu posso falar a mesma coisa que a Tiane, que a Lidiane, eu posso falar a mesma coisa que a Vera, que a Kelly, que vocês falam aqui, mas eu tenho meu público que quer ficar comigo, a Lidiane tem o público dela, a Tiane tem o público dela, ok? Então, daí a importância de você se posicionar, e esse é o nosso segundo tópico da live, tá? O seu posicionamento é fundamental para você atrair as pessoas que se conectam com você, certo? Tem muita gente que diz assim, ai Carol, eu passei a te seguir porque eu me identifiquei com o seu jeito de falar. Eu passei a te seguir porque eu me conectei com o seu conteúdo, com a maneira como você passa o conteúdo. Então, conteúdo por conteúdo, o que eu tô falando aqui, várias pessoas podem falar também na internet, estão falando na internet. Mas você tá comigo, se você me segue e acompanha, certamente tem algo na minha comunicação que te atraiu, tá? E isso se deve a quê? Ao posicionamento que a gente assume na rede social. Então, não pode ser uma crença sua, tá certo? Mas que é fácil de se resolver com seu posicionamento. Seja o que for que você queira falar, amiga, é só você se posicionar e comunicar, tá certo, Geice? Comunicar para o público que você quer alcançar, que esse público vai vir, vai se conectar com você e vai estar ali de mãos dadas com você para consumir seu conteúdo e pronto também para comprar quando você oferecer um produto para ele. Autenticidade também, exatamente, tá? Então o nosso jeito de falar traz a maneira autêntica como nós nos posicionamos, ok? Daí a importância de você ser você mesma. Sem máscara, sem rodeios, sem querer imitar as pessoas, você pode modelar pessoas que te inspiram, que você tem algo para aprender com elas, tem muito a aprender com elas, mas na hora de colocar sua carinha na internet, seu produto na prateleira, seja você, tá certo? Estou cheia de teorias, conteúdos e não consigo colocar em prática e não sei como começar. Zu, é muito comum eu ouvir isso também, tá? Nesse instante eu estava respondendo uma caixinha de perguntas com uma situação dessa, e não era você, tá? Pessoas com muito conhecimento, com muita experiência, mas eu sei como é isso, porque eu também já vivi essa fase, tá? É uma sensação de que tá tudo embaralhado na cabeça, né? Tá tudo embaralhado e você não consegue organizar esse conteúdo, esse conhecimento num método para passar para outra pessoa. Né, assim?
A Raquel da Inefem Liderança está dizendo, eu também estava assim como você, a Carol me direcionou muito nisso. É isso aí, então existe método, existe um roteiro para você organizar conteúdo, existe um roteiro para você fazer live, existe um roteiro para você se posicionar na rede social, ok? E o segundo tópico da nossa live é esse, tá? Anota aí quem tá com papel e caneta, definir para quem você fala. Ok? Definir para quem você fala. Você precisa definir quem é o seu cliente ideal, tá certo? Tem muita resistência. Ah, mas eu quero falar para mulheres, mas se eu falar para mulheres eu não falo mais para os homens. Eu não alcanço mais os homens. E eu tenho hoje um alcance com homens. E no medo de perder os homens, você acaba não se posicionando e não falando para ninguém. Ou então falando para tudo e para todos, né? Sobre todos os assuntos, e acaba sendo uma generalista, você acaba não se conectando exatamente com ninguém, tá certo? Então, eu costumo dizer que a melhor maneira de você trabalhar muito e não ter resultado na internet é você sendo generalista. Melhor maneira de você trabalhar na rede social muito e sem ter retorno financeiro é você sendo generalista. É você falando sobre tudo para todos e esperando que as pessoas caiam no seu aquário, né? Falando sobre conceitos ainda por cima. Você vai ser só mais um na multidão, ok? Então, ó, você é especialista em quê? Qual é o assunto que você domina, tá? Qual é o assunto que você domina, que você pode ensinar sobre isso? Que pessoas precisam disso? Talvez aquilo que seja tão fácil para você, que você às vezes ajuda de graça, vale ouro para outra pessoa. Vale ouro para outra pessoa. Você podia estar vendendo esse conhecimento, vendendo essa experiência e não estar se posicionando para isso, ok? Gente, lá no meu começo, como palestrante, tá certo? Eu ia dar uma palestra, a primeira coisa, hoje também, se alguém me chama para dar uma palestra, a primeira coisa que eu pergunto, quem é o público? O que o público quer ouvir de mim? Por quê? Porque para eu ser assertiva na minha comunicação, para eu levar uma mensagem de valor para essas pessoas, eu preciso saber qual é o contexto que essa pessoa está inserida. O que ela faz, o que ela quer ouvir de mim, quais são as dores desse público que eu possa ir lá com a mensagem levar uma solução. Faz sentido? Então, do mesmo jeito, é na rede social, tá? Do mesmo jeito é na rede social, você precisa definir o seu público. Para quem eu vou falar? Eu vou falar para mulheres, ok. Para mulheres que buscam o quê? Mulheres que buscam emagrecer, mulheres que buscam qualidade de vida, mulheres que buscam um casamento melhor, mulheres que estão na fase de maternidade ali, começando e precisam de orientação, né? Dicas em relação à maternidade. Vou falar para mulheres que querem ter sucesso profissional, vou falar para mulheres que querem encontrar propósito, você vai falar para mulheres que querem o quê? Tá? Então não é só definir o sexo, a religião, a faixa etária, é isso também. Quanto mais você específica for, mais você atrai as pessoas para a sua rede social, ok? Quanto mais específica você for, não tenha medo. É assim que você se torna referência, tá certo? Quando a pessoa se lembrar daquele assunto que você vai lá e comenta todo dia relacionado a ele, traz posts todo dia relacionados a ele, na hora que ela quiser algo na sua área, ela vai lembrar imediatamente de você. Ela vai associar diretamente a você e vai te procurar, tá? Então, quando você se posiciona para um público, você acaba se tornando referência nesse assunto para esse público, tá certo? Faz sentido para vocês? Terceiro tópico da nossa lista, da nossa live, tá? Você precisa organizar a sua bio. Carol, o que é bio? É aquela apresentação lá do WhatsApp, que tem lá em cima do WhatsApp não, do Instagram, tá? É a sua apresentação lá em cima do Instagram, onde você coloca teu nome, o que você faz, quem você é. E tem muita gente desperdiçando o pouco espaço que a bio traz
para você colocar ali. Aquilo ali é sua vitrine, é seu cartão de visita. Então, tem muita gente que coloca currículo, né? Eu sou isso, aquilo, tenho curso disso, curso não sei mais de quê. E eu fiz isso no passado, tá? Teve um tempo em que a minha bio era um currículo bem grande. E esse currículo era muito bom, era muito mais autoafirmação, eu acho, identidade ali, eu querendo firmar minha identidade, ficar conhecida com aquilo que eu sabia, do que necessariamente para ter resultado. Porque se você quer ter resultado, você não vai colocar seu currículo na sua bio. Você vai colocar a transformação que você gera na vida das pessoas. Ok? As pessoas não vão querer seguir você porque você fez curso disso, daquilo, mestrado, doutorado. As pessoas vão querer, a não ser que você queira ficar ali naquele meio só, alcançando aquele meio só onde você atuou, certo? Se você quer crescer no mundo digital, se você quer se tornar uma referência no assunto que você conhece e vender o seu negócio, uma mentoria, um produto, você vai ter que levar a sua transformação, a transformação que você gera na vida das pessoas, tá certo? É isso que tem que estar na sua bio. Então, sua bio tem que ter, ó, quem você é, tá? Tem que ter quem você é, o que você faz e qual a transformação que você gera, tá certo? Depois você coloca lá uma chamada para ação. Saiba mais sobre o meu trabalho, né? Ou então, saiba mais. Você coloca lá a transformação. Vou dar o exemplo do meu, tá? Carol Fortaleza, mentora de mulheres, ajudo mulheres a se tornarem mentoras para faturar 10 mil ou mais por mês. Saiba mais. E um bonequinho e um dedo apontando assim para baixo. Aí quando a pessoa clica no saiba mais, aí lá naquele link tem outras informações sobre mim, né? E atualmente eu até tirei essas informações, porque eu deixei só o link da imersão, já para não desviar o foco da minha audiência, certo? Porque você pode desviar o foco da sua audiência quando você dá muitas opções, ok? Então, seja objetiva na sua bio. Sua bio é seu cartão de visita. Gente, foi-se o tempo em que a gente ia numa gráfica, pedir aquele cartãozinho de visita para ir para eventos, entregar cartão de visita e fazer relacionamento. Isso não existe mais, tá? Hoje, o seu cartão de visita é a sua bio. A vitrine da sua vida é o seu Instagram, é o seu feed, tá certo? Se você quer saber se quer contratar uma pessoa, se essa pessoa está de acordo com os valores que você acredita, com aquilo que você acredita, se está alinhada com o seu negócio, você vai consultar a rede social dela, não tem para onde correr. Você vai consultar a rede social dela para entender o estilo de vida da pessoa, é ou não é? Então, a rede social hoje é a sua maior vitrine. A sua bio tem que ter o seu nome, o que você faz e a transformação que você gera. As pessoas vão decidir se ficam no seu feed, se começam a te seguir e acompanhar seus conteúdos pelo que você comunica lá. Não é pelos cursos que você fez, tá? Eu não estou dizendo também que os cursos não são importantes. Vou repetir, todo conhecimento é embasamento para você trabalhar, para as oportunidades que você pode gerar através desse conhecimento e que você teve também, tá? Conhecimento abre portas, então é muito importante o conhecimento, mas não é o seu currículo que vai vender na sua rede social, ok? Não é o que vai vender produto na sua rede social, tá bom? Tá certo? Então, quem você é, o que você faz, como você ajuda as pessoas, tem que estar na sua bio do Instagram, tá certo? E no final, uma chamada para ação. O que é uma chamada para ação? É você convidar a pessoa a saber mais sobre você, a saber mais sobre o seu produto, a acompanhar os seus conteúdos, a te seguir no YouTube ou em outro canal, tá? Depois você coloca uma chamada para ação. Isso foi muito importante para mim. Muito. Depois que eu me posicionei, deixei claro lá o que eu fazia, meus resultados foram muito maiores. Eu comecei a atrair muito mais mulheres, né, parecidas com o que eu queria, com as que eu queria alcançar. E teve uma amiga que disse assim: ainda não sou autoridade, né, na rede social. Você não precisa ser autoridade para vender.
tá? A princípio, você precisa estar bem posicionada, porque é a constância com que você fala daquelas coisas para aquele público que vai tornar você referência, vai fazer você autoridade, vai fazer você atrair pessoas interessadas na transformação que você gera, certo? Você vai atrair pessoas interessadas na transformação que você gera. E aí o que acontece muitas vezes, né? A gente tem uma tendência de achar que ter muitos seguidores é garantia de resultado. Ter muitas curtidas é garantia de resultado. E não é, tá certo, gente? Não é, ok? Porque no meio desses seguidores, você pode ter muitos fãs. Fãs são aquelas pessoas que curtem seu conteúdo, que gostam de você, são sua família, seus conhecidos, são pessoas que te admiram. Esses fãs estão lá curtindo o que você coloca, acham você o máximo, mas na hora que você coloca um produto na prateleira, esses fãs não compram, ok? Dificilmente esses fãs compram, certo? Quem compra é aquela pessoa que foi atraída pela transformação que você gera, ok? É aquela pessoa que foi atraída pela transformação que você gerou com seu conhecimento na vida dela, tá? Quarto passo da nossa live, quarto tópico: gerar conteúdo de valor relacionado à transformação e ao seu estilo de vida. Anota aí. Carol, ok, me posicionei na minha bio, decidi para quem eu vou falar. E agora, o que é que eu faço? Já sei o que é que eu vou, como eu vou ajudar as pessoas. E agora, o que é que eu faço? Como é que eu vou gerar conteúdo de valor? Tem muita gente na rede social dizendo assim: você precisa produzir conteúdo, você precisa produzir conteúdo de valor, mas não diz o que é um conteúdo de valor, né? Eu ensino para minhas alunas, tem uma aula, inclusive, na formação de mentoras, que se chama produção de conteúdo. É exatamente a produção desse conteúdo, a comunicação diária e direta desse conteúdo para as pessoas que você quer alcançar, que vão atrair essas pessoas para a sua rede social e vão fazer você se tornar autoridade para elas. Você vai preparar essa audiência, né, para estar com você, e depois, quando você lançar um produto, ela vai estar pronta para comprar de você, ok? Então, como é que eu me torno autoridade, Carol? Como é que eu transformo fãs em clientes? Tá certo? Gerando conteúdo de valor. Ok, o que é conteúdo de valor? Conteúdo para as dores e para os desejos desse público, certo? Conteúdo para as dores e para os desejos desse público. Quais são as dores do seu público? O que é que incomoda muito o seu público? O que é que ele mais busca para a vida dele, para viver melhor, para ser mais feliz, para ser mais produtivo, para ter relacionamentos melhores, para ser mais saudável? O que esse público quer? Na hora que você tem clareza do que o teu público quer, quais são as dores e os desejos, você vai produzir conteúdo com base nisso, certo? Todo o seu conteúdo de rede social vai ser com base nisso, para você atrair sim as pessoas certas para o seu Instagram, para a sua rede social, e se tornar autoridade para elas através do conteúdo que você produz e da transformação que você gera. Não porque você é bonita, não porque você fez curso tal, não porque você sabe falar sobre isso e sobre aquilo, mas porque você resolve o problema que ele tem, ok? Porque você resolve o problema que ele tem. Então, gerar conteúdo de valor, comunicando para a rotina, para a realidade do seu público. Esse conteúdo tem que estar relacionado à transformação da pessoa e isso tem que ser permeado com um pouco do seu estilo de vida, porque a pessoa que te acompanha, ela quer saber como é seu estilo de vida, tá? Na rede social tem um quê de você entrar na casa da pessoa, na vida da pessoa. Então, mostre um pouco do seu estilo de vida, de como você estuda para ter aquele conteúdo, dos bastidores do seu trabalho, de como você desenvolve o seu negócio através da rede social, de como você trabalha para melhorar a vida do outro, para cumprir sua missão, ok? Tá certo? Então, o que você vai postar? O que vocês vão postar? Conteúdo voltado para a rotina do seu público, para as dores do seu público e estilo de vida, tá certo? As que a Isa escreveu ali. Carol,
li nas regras do Hotmart que para dar uma mentoria você precisa ser pedagoga, porque mentor precisa não, tá, Isa? Isa, eu não sou pedagoga e eu já vou para a 8ª turma de mentoria, mais de centenas de mulheres alcançadas. Você não precisa ter formação em nenhuma área específica para ser mentora, tá certo? O que você precisa para ser uma mentora? Ter uma experiência de vida, um resultado na sua vida que você possa ensinar para as outras pessoas e tenha pessoas que precisem desse resultado, ok? Então, por exemplo, na minha turma da formação de mentoras agora, tem meninas, eu falo meninas, tá? Tem mulheres, eu chamo as meninas de minhas meninas. Tem mulheres que não têm curso de pedagogia, administração ou de qualquer coisa que seja, elas estão se formando mentoras de relacionamento conjugal, por exemplo, ok? Para resgatar relacionamentos, com base em quê? Ou num trabalho que ela já faz de aconselhamento para casais, um ministério na igreja que ela faz gratuitamente e decidiu transformar num produto para vender e ir além das paredes da igreja, ou porque ela viveu uma transformação pessoal no casamento e sabe exatamente o que fazer e o que não fazer para o casamento dar certo. Ok? Resgate emocional de mulheres que se divorciaram e chegaram ali no fundo de uma depressão, tá? Então tem assim os assuntos mais variados que você possa imaginar. Então você não tem que ter nenhum curso acadêmico específico para ser uma mentora, você não tem que ter formações específicas para ser uma mentora, você precisa ter o quê? Resultado. Qual é o resultado que você tem na vida? Um resultado muito bom que as pessoas pedem conselho para você e você ajuda e mentora de graça e talvez nem perceba. Tá certo, Isa? Então, quando se trata de mentoria, você está falando da sua história, você está vendendo a sua história e o seu conhecimento. Tá certo? Por que que eu decidi formar mentoras? Porque em plena pandemia, depois de 1 ano, com 7 turmas de mentoria, eu entendi que eu precisava ensinar isso para as outras mulheres. Eu já atendia mulheres e aí olha a importância do posicionamento. Lá no começo da pandemia, meu posicionamento era para equilíbrio de vida, tá? A minha promessa era uma vida mais equilibrada para as mulheres, conciliando seus papéis. Depois eu cheguei a fazer 3 turmas de 3 grupos de mulheres voltados para equilíbrio de vida. Depois eu percebi que elas queriam mais focar na realização profissional, propósito, essas coisas. Lancei uma mentoria para encontrar propósito e para realização profissional da mulher. Foram 3 turmas de mentoria voltadas para propósito e realização profissional. E depois isso a gente promete uma coisa, mas começa a acontecer várias outras em outras áreas, certo? Então o que eu percebi? Teve relacionamento resgatado, teve autoestima resgatada, teve mulheres que encontraram propósito, né? Tiveram mulheres convictas do que queriam fazer profissionalmente, com plano de ação traçado. Elas tiveram muitos ganhos acerca de produtividade, de se libertar da culpa que muitas vezes a mulher tem por ter que dar conta de muitas coisas, de muitos papéis que ela assume. E aí eu percebi que todas as áreas dessas mulheres cresciam rapidamente com os estímulos que eu dava nessas mentorias, mas uma área era mais complicado de crescer, que era a área financeira, certo? Então foi exatamente por perceber essa necessidade dessas mulheres faturarem mais, delas terem ali contribuírem para o orçamento familiar, terem o próprio dinheiro, produzir a renda, né, através do trabalho delas, que eu decidi me posicionar de novo agora, mentorando mulheres para isso, certo? Então, contando um pouco aqui da minha história, foi essa minha trajetória para me tornar mentora hoje, formando mulheres para se tornarem mentoras, porque depois de 7 turmas, amiga, eu sei exatamente o que fazer e o que não fazer para você ter sucesso como mentora.
Porque eu já quebrei a cara por você, entende? Mentora na estética, posso ser? Pode. Qual é a sua especialidade na estética? O que você pode ensinar na estética? Com certeza você pode formar muita gente na área da estética. Se você tem isso como especialidade, Poliana, qualquer coisa, tá, gente? Que você tenha uma especialidade, que você sabe fazer muito bem feito, você pode ensinar. Você pode criar uma mentoria online e ensinar para quem queira aprender com você, tá? Carol, na escolha de nicho, o que é melhor? Focar em uma dor minha que eu resolvi ou algo que eu gosto, mas que vai me exigir mais estudo? Jardeline. Pausou aqui, pronto, voltou. Isso aí é assunto da nossa primeira aula da formação de mentoras. Quando a gente fala de nicho, promessa, público, é exatamente isso. Você tanto pode focar numa dor que você resolveu, quanto você pode focar também nas transformações que você já gerou através do que você sabe. Tá certo? Ou algo que eu gosto mais, que vai me exigir mais estudo. Eu costumo treinar as minhas mentoras para começarem de onde elas dominam, tá certo? Você pode amar falar sobre relacionamento, mas ter uma história de superação incrível na área da saúde, por exemplo. Aí muitas ficam, e agora, eu falo de saúde ou eu falo de relacionamento? Ou então, eu falo de área profissional ou eu falo de relacionamento pais e filhos, por exemplo? Onde ela teve transformação, muitas vezes ela quer falar sobre aquilo. Você precisa começar por alguma área. Isso não impede que depois você mude, assim como eu mudei a minha comunicação, a minha rota, tá certo? Mas você tem que começar por aquilo que você domina. Por quê? Porque você não vai conseguir falar com amor, com clareza, com sinceridade de um assunto que você não domina, que você vai ter que se preparar para poder ensinar. Então comece por onde você tem mais experiência e resultado, por aquilo que você domina mais, e depois você vai crescendo nesse ramo para depois lançar uma mentoria de algo que você gosta mais, ok? Esse é o caminho, tá? Mas é uma decisão sua. Se você disser, não, Carol, eu vou me esforçar e vou começar por isso aqui que eu amo fazer, que eu amo falar, você vai fundo e talvez demore um pouquinho mais para você lançar a mentoria disso. Por quê? Porque aquilo que você sabe, tem conhecimento, tem propriedade 100% para falar, tá pronto. Sua mentoria tá pronta. Você só não tem um método distribuído em aulas e uma estratégia de venda para começar a ter sucesso com isso, certo? Mas a sua mentoria tá pronta aqui dentro, você só precisa colocar no papel e distribuir em aulas, ok? Quem tá perguntando se sua área, espero colocar na caixinha de perguntas. Gente, vamos fazer o seguinte, tô vendo várias de vocês aqui trazendo suas áreas, sua expertise, sua especialidade. Eu quero muito responder todas vocês, tá? Mas eu não vou conseguir responder agora nessa live. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas assim que terminar a live, dizendo, fale aqui a tua área de atuação e eu vou dizer se você pode ser uma mentora. Aí você escreve lá pra mim, tá certo? Que eu vou responder mais tarde pra você. Combinado? Não consigo ver as mulheres que atendo comprando de mim por ser um público financeiramente carente. Ivana, é só trabalhar o seu posicionamento. Existe um posicionamento específico, tá? Pra você atrair o público certo. Ou então muda o público, ok? Ou então muda o público. Deixa eu só pegar aqui uma coisa, peraí. Ou então muda o público. Sabe o que acontece muitas vezes? Ó, eu vou dar um exemplo sobre isso aí, tá? Peraí. Vou dar um exemplo sobre isso aí. Eu tenho várias alunas pastoras, tá certo? Peraí, só um pouco. Pra minha bateria não cair. Eu tenho várias alunas pastoras. Essas pastoras têm um ministério ao longo das mentorias, tá? Não são todas nessa de agora. Essas alunas, elas têm um ministério maravilhoso na igreja delas, certo? Elas ajudam de graça com aquilo que elas sabem. E aí, o que acontece? Quando elas têm que criar uma mentoria online, elas têm muitas vezes dificuldade de cobrar. Porque se eu já faço de graça, quem é que vai comprar de mim? Se você for fazer uma mentoria para o público que já está acostumado a pagar menos ou a não pagar pelo seu conhecimento e pelo seu acompanhamento,
certamente você não vai conseguir vender para esse público, ok? Mas o intuito de você criar um negócio de mentoria online é exatamente para você ir para fora desse aquário. Esse aquário você já está pescando lá dentro, certo? E você faz gratuitamente, faz por missão, faz por propósito, faz por amor, ok? Então, quando elas entenderam que o que acontece na igreja está dentro do controle, do domínio delas, do ministério delas, mas que elas têm um mundo inteiro de possibilidade além das paredes da igreja, e que elas podem preparar esse conteúdo, condensar em aulas para vender isso na internet e alcançar muito mais mulheres, muito mais famílias, muito mais casamentos. Aí, amiga, tem uma hora que a chave vira e elas entendem que se a pessoa quer o acompanhamento ali pegando na mão, tá? A mentoria é sobre pegar na mão da pessoa que quer chegar onde você chegou. Aí fica muito mais fácil ela conseguir vender e atrair esse público que vai comprar. Então, talvez o que você esteja precisando é mudar o público, é pescar o seu cliente em outro aquário, não onde você já está, tá certo? Ok? Vamos para o próximo tópico? Aí já eu dou uma lida de novo aqui nos comentários de vocês, tá? O quinto tópico da live de estratégias de Instagram para vender sua mentoria é responda os directs. Anota aí. Responda direct. Você precisa responder as mensagens no seu direct, tá? Ah, Carol, eu vou ficar batendo papo no direct? Não, porque você não vai ter tempo para responder muitas pessoas à medida que você for crescendo na rede social, certo? Mas responda. Por quê? Porque você se relaciona com o seu público e depois que você definiu o público, alinhou sua comunicação, distribuindo conteúdo para esse público, conectou esse público a você, esse público quer mais, ele quer saber de você, como você pode ajudá-lo. Então é importante que você se relacione com esse público, ok? Tem gente que nem olha para as mensagens lá do direct, certo? Não faça isso. Além de você se relacionar com seu público, o algoritmo do Instagram entende, se você tá ali trocando informações, mensagens com esse público, o algoritmo do Instagram entende que existe um interesse desse seguidor no seu conteúdo, e o fato de vocês responderem, trocarem essas mensagens que ficam registradas lá, vai fazer com que o algoritmo entregue mais o seu conteúdo para essas pessoas. Essas pessoas vão ver mais de você, certo? Vai aumentar as possibilidades de você entregar mais o seu conteúdo, do algoritmo entregar mais o seu conteúdo no Instagram, ok? Quanto mais você se relaciona, mais você atrai as pessoas e mais o seu conteúdo alcança novas pessoas, tá certo? E por último, fazer lives, ok? Você precisa fazer lives, tá? Ai, Carol, socorro, nunca fiz uma live na vida. Pois é, tem várias alunas minhas que nunca tinham feito live na vida e que agora estão fazendo live toda semana. Por quê? Porque a gente entende que existe um script, existe um roteiro, existe uma preparação. Não é só você ligar a câmera do celular e ir falando. Tem pessoas que já nasceram com esse dom e que fazem isso e tiram de letra, né? Mas você pode aprender. Tudo aquilo que você não sabe, que você não domina, você pode aprender. Então, a gente ensina um roteiro de lives para elas preparam o roteiro das lives e vão fazer as lives aí começando. E a primeira, e cada live que elas fazem vai sendo melhor do que a anterior, certo? Por quê? Porque é prática, é treino. E as lives conectam você com a sua audiência. Então, por que eu venho aqui todo dia fazer live e conversar com você? Porque aqui é onde eu escuto você em tempo real, é onde eu respondo você imediatamente, ok? Então é muito importante, quanto mais você faz lives, mais você se aproxima da sua audiência, mais você ouve, mais você é ouvida, mais você desperta a curiosidade e o interesse dos seus seguidores. Outra coisa, quando eu digo para você dar coração, ou então mandar esse aviãozinho para mais pessoas, certo? Live compartilhada gera público novo. Então tem gente chegando todo dia. Gente, vocês não têm ideia da quantidade de seguidores que você ganha a cada live que você faz, quando você pede para outras pessoas compartilharem o conteúdo que você vai entregar.
quando você anuncia essa live antes. Por quê? Porque a amiga indica para outra amiga, que indica para um amigo, que chama alguém para assistir junto. Então você vai ganhando seguidores, e seguidores que estão interessados no assunto da live, ok? Seguidores que são público quente para você, tá certo? E live também converte venda, tá ok? Live converte venda. Na hora que você for lançar um produto, se você tem essa constância nas lives e o seu produto tá ali na prateleira sendo oferecido, é mais fácil essa pessoa comprar de você, tá certo? Alexandre Elin tá dizendo aqui, as pessoas devem se sentir ouvidas, é verdade. Você passa a ser relevante. Nas lives podemos aproximar nosso conteúdo, ouvir as dores do público e assim saber eliminar as objeções dos nossos ouvintes. Perfeito, amiga. A Alexandrelinha é uma amiga influenciadora lá no Rio Grande do Norte. Eu tive o privilégio de ser coach dela e tô com saudade de vocês, viu, amiga? Que bom que você tá por aqui. Depois que enviar os tópicos novamente, me perdi, tá certo? Vou recapitular para você, NutriLife, tá? Maria Daniela, ó, já fazia isso de graça. Pois é, talvez você esteja percebendo aqui que você já está dando mentoria de graça e não está cobrando por isso, né? Não está cobrando por isso. Então, amiga, vamos virar essa chave aí, né? Só do doar, dar e receber tem que ser equilíbrio. Tá certo? Tem que ter equilíbrio entre dar e receber, senão você vai ajudar demais os outros crescem e você continua ali sem subir de nível. Aí às vezes chega a sua família, chega alguém perto e diz assim, porque você ajuda todo mundo, mas você não cresce. Você ajuda, eu tive um aluno que dizia assim, eu quase me separo da minha mulher, porque um dia ela chegou pra mim e disse assim, eu tô cansada, eles tinham uma responsabilidade financeira, uma conta pra pagar, uma situação que aconteceu na vida deles, e ela chegou com raiva por causa daquela situação, e ele se doando muito ao resultado de um cliente, ela chegou para ele e disse assim, eu tô cansada de ver você ajudando as pessoas a ganhar dinheiro, e você não conseguir arcar com as responsabilidades da nossa família, e ter que depender de mim, assim, era mais ou menos uma coisa assim, né, a esposa cobrando do marido, que ele fizesse pela família o que ele fazia pelos clientes dele. Então, era um desequilíbrio muito grande entre o dar e receber. Ele estava sempre doando o melhor dele para os clientes e ele não conseguia pagar as próprias contas, certo? Até que ele acordou com essa pressão da esposa e foi entender o que estava acontecendo por trás disso. E será que isso está acontecendo também com vocês? De você fazer muito pelo outro e você não ter esse retorno? Fala de suporte emocional. Mãe de 3, eu não consigo fazer live. Mãe de 3, coloca aí teu nome, mãe de 3. Já gostei de você, tá? Mãe de 3, tem muitas pessoas que não conseguem fazer live por causa de bloqueios emocionais, tá certo? Geralmente é um medo de exposição que tá aí atrás travando, ok? E eu, como não perco tempo, né, inventei um Destrava Mentora para as minhas alunas, que é um momento onde eu vou lá, aplico uma ferramenta com elas, uma ferramenta emocional para trazer à tona esses bloqueios emocionais e a gente ressignificar isso. Então, o que eu semei, olha aí, gostei do nome, semei. Então, olha o que é, eu percebi a dificuldade que muitas têm de se expor, tá certo? Seja para gravar um vídeo, seja para fazer uma live, seja em posts, stories, enfim. E aí, além do suporte técnico que a gente dá para essas mentoras em formação, né, a respeito da estratégia, do que ela tem que fazer, tem também esse suporte emocional, porque chega um momento que é muito conteúdo e a pessoa trava. Eu tive meus momentos de travar também, quando eu estava lá começando com meus grupos de mentoria, né, e eu usei as ferramentas que eu ensinava em mim mesma, para que eu me encorajasse, para que eu não desistisse, para que eu não fosse pelo caminho errado. Nem toda vida eu queria fazer live, nem todo dia eu queria fazer alguma coisa, mas eu precisava fazer para o resultado que eu queria, que eu me comprometi de chegar. Então,
esse suporte emocional virou um programa da formação de mentores chamado Destrava Mentora. O Destrava Mentora nada mais é do que eliminar esses bloqueios emocionais aí que impedem a gente de trazer o melhor de nós para o próximo, tá? A Raquel dizendo aí, isso me frustrava muito. Isso me frustrava muito. Carol, já fui assim, muitas clientes com vários resultados e eu mesma travava ao perceber, né? O receber. Pois é. Então, fica tranquila porque tem jeito, tá? Olha para o teu passado, só uma dica aqui. Olha para o teu passado, o que aconteceu que te constrangeu muito, que fez você se retrair, se guardar e que pode estar travando você até hoje, ok? O que pode ter acontecido, né, de julgamento, de acusação, alguma rejeição da infância que você está trazendo para o presente, impedindo você de se expor, de mostrar vulnerabilidade, e aí é melhor você se guardar e não comunicar para as pessoas não perceberem que você não é perfeita, certo?